Pessoal, vamos lá. Uma das grandes dificuldades que a gente sempre vê lá no direito criminal, nas audiências criminais, mas principalmente lá no plenário do Tribunal do Júri, é a gente ter condições de identificar quando, por exemplo, o promotor lá na sustentação oral dele está, na realidade, criando falácias lá para os jurados. A gente já falou isso várias vezes, temos vários cursos sobre essa parte de análise sob a ótica da psicologia dos jurados, como eles se comportam. A gente sabe que tem a parte racional, não há nenhuma dúvida disso, mas a emoção ainda está muito enraizada dentro da cabeça dos jurados. Lembre-se, eles são pessoas que não têm conhecimento do direito em regra, porque pode ser que um jurado seja advogado, seja estudante de direito, mas isso é raro. Portanto, eles não têm conhecimento de direito e eles julgam realmente em cima daquilo que está se criando para eles. Ou seja, as provas são apresentadas, mas pesa muito os argumentos das partes. E o promotor de justiça, em regra, você não pode subestimar essas pessoas, porque eles trabalham direto, são pessoas competentes e tudo mais, têm experiências, e você precisa acompanhar isso da forma mais presencial possível para que você possa saber identificar quando ele está seduzindo os jurados com sustentações, argumentos que não tem nada a ver com a questão dos fatos em si. E ele geralmente utiliza isso quando ele percebe que ele está perdendo o júri. Eu não gosto de usar essa palavra perdendo, porque ninguém ganha e ninguém perde, mas é só para você identificar. Quando ele percebe que ele está perdendo, ele começa a fazer falácias, argumentos que atacam o réu, que atacam o comportamento do réu, do próprio advogado, da defesa, que ele utiliza, por exemplo, informações que não são fidedignas, por exemplo, de dados sobre o número de criminalidade, às vezes ele chuta. E aí você precisa estar atento a isso para quando chegar a sua vez, você desconstituir isso, ok? Gente, isso tem técnica, tá? Eu estou apresentando para vocês aqui um exercício, vou mostrar para vocês um texto, vou ler aqui com vocês. Vou mostrar aonde estão as falácias e como você poderia construir um contra-argumento, extraindo da mente dos jurados essa ideia daquilo que o promotor colocou, ok? Então, vou ler aqui com vocês, estou com o arquivo aberto, deixei aqui aberto exatamente para a gente estar conversando sobre isso, tá? Coloquei aqui exercício de identificação e refutação de falácias. Texto a ser analisado. Vamos lá. Isso é o promotor de justiça, por exemplo, fazendo a sustentação oral dele lá no plenário do Tribunal do Júri, ok? Então, vamos imaginar a seguinte frase, a seguinte argumentação colocada pelo promotor lá no plenário para os jurados. O réu deve ser condenado. Se ele fosse inocente, teria chorado ao ouvir a acusação. Além disso, pessoas da vizinhança disseram que ele sempre foi estranho. E mais, o advogado de defesa está claramente nervoso, o que mostra que até ele sabe que o cliente é culpado. Que argumento criativo, sedutor e que apresenta no primeiro momento a ideia real do que acontece ou do que está acontecendo naquele exato momento. Nesse caso, ele está atacando diretamente a questão emocional dos jurados, a parte do sistema límbico do nosso cérebro e até mesmo tocando de uma forma muito profunda na emoção. E aí faz com que o jurado entenda isso como fosse uma verdade absoluta, quando esse texto não tem nada a ver com o que deveria estar sendo discutido ou apresentado, que são os fatos e as provas para que ele pudesse obter o resultado que ele quer, ok? Então, qual é a tarefa aqui do aluno? Identificar todas as falácias presentes no texto,
e apresentar um contra-argumento técnico e lógico refutando a linha de raciocínio apresentada. Então vamos lá, tá? Interessante. Aqui coloquei aqui para vocês, ó, um gabarito comentado, ok? Então falácias identificadas. Eu coloquei parte do texto aqui e a gente vai comentar. Primeira parte aqui que ele fala assim, ó, se ele fosse inocente, teria chorado. O que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma apelação para os jurados com base na linguagem corporal de quem? Do réu. Por isso que eu falo que vocês precisam ter o conhecimento, né, é, da linguagem de não, da linguagem comportamental, ok? Do réu, dos jurados, das testemunhas, do próprio promotor, para você poder identificar quando ele está falando a verdade, quando ele está blefando e por aí vai. Então, aqui, o promotor, quando ele fala assim, ó, se ele fosse inocente, teria chorado. Ora, gente, isso é uma falácia, porque ele está fazendo uma apelação para os jurados e está mostrando para os jurados o seguinte, ó, a linguagem corporal do réu demonstra frieza, portanto, corrobora com a ideia da prática do crime do que eu estou apresentando para vocês. Só que ele faz isso porque os jurados não têm um entendimento que não tem nada a ver uma relação com a outra. Muitas pessoas têm comportamentos diferentes quando estão passando por problemas ou quando estão numa situação exposta e elas podem ficar retraídas e não expressar a sua emoção tal como chorar, ok? Então, como que você poderia, como que você, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer isso. Então, aqui, ó, o que está por trás dessa frase aqui, ó? Supõe-se que a inocência está ligada a uma reação emocional visível, o que é uma falácia. Reações emocionais variam muito entre pessoas, especialmente sob estresse. Então, é o que eu acabei de falar. Ele está tentando, na realidade, fazer um elo de frieza pela prática do crime com o comportamento do réu. Gente, isso é realmente técnica e vocês precisam conhecer e identificar isso. Por que que eu preciso identificar isso, Brito? Porque eu, quando estiver no meu momento de fazer minha sustentação oral, eu tenho que refutar isso. E vou refutar para os jurados para que eu consiga apagar da memória deles, ou pelo menos fazer eles raciocinarem, confrontarem as duas ideias para tomar a decisão que eles querem tomar. Se você não combater isso, isso vai se tornar uma verdade que na realidade é uma mentira proposta pelo promotor através dos seus argumentos. Isso é técnica. Quando ele fala assim, ó, ele sempre foi estranho, o que que ele está fazendo aqui? Generalização apresentada, generalização apressada, julgamento de caráter. Aqui, um julgamento de valor vago e subjetivo é usado como evidência de culpa. Ora, o que é ser estranho? Se você for falar, por exemplo, de uma pessoa que é introspectiva, ou seja, que muitos acham que ela é tímida e às vezes ela não é tímida, ela só é mais reservada, talvez para algumas pessoas essa pessoa seja estranha. Então, você pode muito bem falar exatamente isso, né? Olha, ele está atacando e generalizando o comportamento do réu sob falácias que pessoas que não têm conhecimento de psicologia, neurociência, psiquiatria, sobre o fato de alguém ser quieto, não ser extrospectivo, não ser comunicativo, como muitos são, não quer dizer que ele é um estranho, não quer dizer que ele é frio, não quer dizer que ele é um criminoso, não tem nada a ver. Isso, na realidade, é um argumento que está atacando o quê? A generalização por parte de pessoas que sequer têm conhecimento científico para dizer se essa pessoa é estranha ou não. Então, se a pessoa ri muito, ela é estranha. Se a pessoa chora muito, ela é estranha. Olha como vocês podem combater isso, ok? Uma outra forma que tem aqui que ele ataca quando ele fala assim, o advogado de defesa está nervoso. Isso aqui é um, né, um ataque direto ao advogado
que ele tenta fazer a correlação entre essas duas primeiras falácias que ele colocou. Para ratificar essas duas primeiras falácias, ele pega o estado emocional do advogado, que realmente pode estar nervoso, pode ser o primeiro júri, ou pode ser que ele ainda esteja, né, começando a sua fala e a adrenalina está lá em cima, e não tem nada a ver com ratificar a, é, a culpa do réu e por ele ser estranho. Mas aqui ele finaliza, por exemplo, tentando fazer essa correlação e mais, tipo falando para os jurados, olha, o que eu estou falando, até o advogado concorda porque está nervoso. Olha que interessante. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um ataque ao ad hominem, tá ok? Indireto, circunstancial. Em vez de atacar os argumentos, que seria o que ele tinha que fazer, o discurso ataca o comportamento do defensor, insinuando culpa com base na linguagem corporal. Então, cuidado com sua linguagem corporal, cuidado se você estiver nervoso na hora da sua fala, procura não pegar um copo com água que vai tremer, cuidado, procura não segurar uma folha de papel para não tremer e demonstrar isso. Procura respirar fundo para você, o seu cérebro oxigenar e, portanto, você ter melhor raciocínio e controle, baixar a adrenalina. Procura não gaguejar, procura não demonstrar, né, que a sua face está trêmula. Então, isso tudo faz parte do jogo, ok? E aí, o que que ele faz com essa última fala aqui? Ele vem para ratificar as duas anteriores. Seria uma sustentação, né, uma argumentação extremamente falaciosa que não tem nada a ver com os fatos em si, ok? Não fala, não menciona sobre os fatos em si. Menciona o quê? Falácias, porque ele quer seduzir os jurados a condenar, fazer com que os jurados não observem o que realmente deve ser observado, que são os fatos e as provas. Portanto, não utilize muito da razão e sim a emoção e acaba condenando o sujeito lá. Agora, olha que interessante que você poderia fazer, ok? Contra-argumento, modelo que você poderia fazer. As reações emocionais. Senhores jurados, você falando. Senhores jurados, o membro do Ministério Público veio aqui, apresentou uma série de falácias para os senhores e eu preciso esclarecer o que ele apresentou para os senhores, para que os senhores possam, ao final, confrontar as duas informações e decidir da melhor forma possível. Olha olha a realidade que é esse argumento. Você pode falar assim, ó, as reações emocionais, como o choro, não são critérios objetivos de culpa ou inocência. Quando o promotor menciona que o réu não chorou, isso não é um critério objetivo e muito menos científico para dizer que ele é culpado ou inocente, ok? Então, o que que ele está fazendo aqui, senhores? Ele está tratando de uma falácia para tentar atacar a figura do réu. Porque pessoas, aí você pode estender, pessoas são diferentes nas suas reações, ok? Umas choram, outras não choram, outras vão chorar 2 semanas depois, por exemplo, a perda de um familiar e por aí vai. Além disso, parecer estranha é uma avaliação subjetiva e preconceituosa, sem qualquer valor jurídico. Olha que interessante, você já descarta. Você fala, quando o promotor falou que as pessoas falaram que ele é uma pessoa estranha, na realidade, o que ele está querendo dizer é o quê? Trazer o preconceito de uma pessoa que às vezes é reservada, ou se ela fosse muito sorridente, ok? Então, isso são informações de terceiros que sequer possuem condições técnicas para que pudesse realmente chegar a essa conclusão. Isso é uma verdadeira falácia. É ataque à pessoa para tirar o foco dos senhores sobre os fatos e as provas que levam à absolvição do réu. Olha que interessante. E, por fim, o estado emocional do defensor não guarda relação lógica com a responsabilidade penal do acusado, sendo uma tentativa de desviar o foco da análise das provas. Claro, não tem nada a ver, por exemplo, o advogado, o defensor público, estar nervoso naquele momento com os fatos em si. Tem nada a ver. E aí você vai discorrer sobre esse assunto, ok? Então, o que que a gente conseguiu fazer aqui na realidade? Ó? Uma refutação ao apelo à emoção. Reações emocionais variam entre indivíduos e não constituem evidências legal válida.
fizemos uma refutação da generalização, julgamentos subjetivos de caráter não têm valor probatório no sistema jurídico, e refutação do ad hominem, o estado emocional do advogado é irrelevante para determinar a culpabilidade do réu. Então, gente, aqui tem um exemplo claríssimo para você de como que você pode atuar para refutar essas falácias dos promotores ou, por exemplo, do advogado adverso. Preciso conhecer isso? Claro. Onde eu encontro isso? Você encontra isso lá no na nossa plataforma, juriemfoco.com.br, o maior, o mais completo e mais profundo curso sobre Tribunal do Júri, onde eu abordo desde a primeira fase até recursos e plenário, abordando neurociência, psicologia, lógica jurídica, argumentação, chat GPT, tudo mais. Você pode entrar no nosso site. Se você colocar aí juriemfoco.com.br, você vai entrar no nosso site, você vai ver que é o melhor e mais completo curso. Você tem acesso à jurisprudência. Eu estou diariamente colocando informações nessa plataforma que é extremamente completa. Você tem e-books para você baixar, enfim, tem várias informações. E você também tem aqui mais abaixo, ó, aqui são informações sobre a minha pessoa, tá? E mais aqui abaixo você tem uma série de próximos passos que eu coloquei para você. Então, se você, por exemplo, quiser um e-book sobre como tratar de emoções, você só basta clicar aqui, ó, em qualquer ponto que você vai acessar automaticamente, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, olha só que interessante, coloquei para vocês aqui. Você quer um curso completo sobre Tribunal do Júri? Ó, se você clicar aqui, você vai cair na nossa página, tá ok? Ó, tá aqui, ó. A Masterclass sobre segunda fase do Tribunal do Júri, tá bom? Eu estou apresentando aqui para você. Você tem um curso aqui que você pode acessar. E aqui tem todas as informações necessárias que você pode utilizar da melhor forma possível, tá ok? Então, veja que você pode muito bem atuar diante de todos esses patamares, tá? E aí a gente vai buscando essas informações para vocês, porque o meu objetivo aqui, na realidade, é apresentar para vocês possibilidades de você criar teses para argumentar e vencer o júri. Você não pode deixar o promotor ele criar da forma como ele quer criar, ok? Aqui na nossa plataforma você vai ter muitas informações. Essa aula vai estar disponibilizada aí para você poder atuar tranquilamente, ok? Sucesso para você, grande abraço. Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade Júri no Ar. Também tem várias informações, cursos gratuitos e tudo mais. A gente se vê logo. Grande abraço.